Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E, respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faz isso e viverás. Versículo 29. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? 30. E respondendo, Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e, vendo-o, passou de largo, atravessou a rua para o outro lado, fez de conta que não estava vendo e foi embora. De igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Repita comigo: moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os aos hospedeiros e disse-lhe: Cuida dele, e tudo que mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Esse texto é um texto que mexe profundamente comigo, toca profundamente o meu coração, e eu creio que esse é um texto que muitos de vocês já leram e já conhecem. Nós já conhecemos esse texto. Mas é bem verdade que quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, existem verdades ocultas, porque a Bíblia diz que aos seus filhinhos Deus revela os seus mistérios. E assim como acontece comigo, eu acredito que acontece com você. Quando você olha para a palavra de Deus, Deus te faz perceber coisas que de repente muita gente não conseguiu perceber e não conseguiu ver. E eu quero crer que nesta noite, apesar de ser um texto conhecido de todos nós, Deus vai compartilhar algo novo com você, porque nós conhecemos um Deus que nos faz andar em novidade de vida. Amém ou não amém, irmãos? Amados, esse texto vai falar de um fariseu que se aproxima de Jesus. E ele indaga Jesus, e Jesus faz algumas perguntas para ele, ele responde, e Jesus: legal, é isso aí que você tem que fazer, você tem que amar a Deus, amar o teu próximo, legal. Só que ele se volta para Jesus novamente e pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? E aí Jesus conta esta parábola, esta história. Essa história, ela mexe comigo, ela mexe muito comigo. Tem 2 caras nessa história, 2 homens nessa história, 2 personagens nessa história, que podem simbolizar a muitos de nós que estamos aqui hoje, ou algum de nós que está aqui hoje. Talvez você, eu, possamos nos encaixar, possamos hoje nos assemelhar a estes homens, o levita e o sacerdote. O texto vai falar de um homem que foi assaltado no caminho, ele foi açoitado, bateram naquele cara, assaltantes bateram nele, espancaram ele, e ele ficou adormecido, quase que desmaiado ali no local, na estrada. E aí a Bíblia diz que passou um sacerdote, e o sacerdote, avistando de longe ainda aquele homem, atravessou a rua para o outro lado, atualizando aqui para nós, fez de conta que nada estava acontecendo e foi embora. Posterior a ele, a Bíblia diz que um levita também passou pelo caminho. E avistando o cara ainda de longe, ele atravessa a rua para o outro lado, faz de conta que não está vendo nada e vai embora. E aí, eu começo a me perguntar sobre os motivos que levaram aquele sacerdote e aquele levita a não fazer aquilo que de fato eles teriam que fazer. O que move aqueles homens a tomar essa atitude? Porque você já conhece o texto, né?
há um samaritano que entra na situação. Olha isso, há um samaritano, eu sei que você sabe, Samaria é considerado o maior leprosário de toda a história de Israel. Os leprosos moravam em Samaria. Os judeus não se relacionavam com os samaritanos. E Jesus, querendo confrontar aquele fariseu que o indaga, que o questiona, Jesus conta essa história, e na história faz o que se deve ser feito, não aqueles que deveriam de fazer, que tinham legado, que tinham a incumbência de fazer, mas no texto vai fazer o que se deve ser feito alguém de quem não se espera nada, porque era um samaritano. E aí, esse cara para, e o que é interessante no texto, querido, é que o texto diz que o que move o samaritano a fazer aquilo é compaixão. A Bíblia diz que ninguém será salvo por obras. Por que ninguém será salvo por obras? Porque o que Deus aprova não é o que nós estamos fazendo, mas é a motivação com a qual nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo. E aí Jesus, contando essa parábola, ele faz questão de pontuar, de enfatizar que aquele homem fez o que fez. Ele não só fez o que fez, mas ele fez o que fez movido por íntima compaixão. Entende isso essa noite? Então a primeira verdade que nós precisamos entender hoje, que mais importante do que estarmos fazendo tudo o que nós estamos fazendo, é fazermos com a motivação correta. Diga para o seu irmão, nós precisamos fazer o que nós estamos fazendo com a motivação correta. Pergunta assim para ele, qual que é a tua motivação? Se eu fosse hoje dar um tema para essa mensagem, o tema dessa mensagem seria o seguinte tema. Se der para botar aí no telão, eu agradeço. Espiritualidade que desumaniza é religião. Repita após mim. Espiritualidade. Mais alto. Espiritualidade que desumaniza é religião. Amados, nós temos vivido um tempo onde pessoas que se relacionam com Deus têm cada dia mais se esfriado no amor. E a gente vai observar isso em pequenos gestos, porque pequenos gestos, pequenas ações, elas vão dizer muito. Um abraço, né? Um abraço pode falar muito, pode expressar muito mais do que muitas palavras. É por isso que Deus não é um Deus que se importa principalmente com aquilo que eu e você verbaliza, mas Ele é um Deus que se importa principalmente com aquilo que está dentro de nós, com as nossas ações, o que nos move. E a Bíblia diz que a frieza do amor é resultado da iniquidade, pecado em demasia, porque iniquidade é pecado em demasia, né? Existem aqueles que pecam acidentalmente, né? Tentando acertar, a gente também erra, não é verdade? Você está andando, está indo com Jesus, está se esforçando, está renunciando, e de repente, pum, você tropeçou. O cair é do homem e o levantar é de Deus. Amém? Eu quero profetizar nessa noite que se você em algum momento da sua vida caiu, Deus está aqui hoje para levantar você em nome de Jesus. Mas existem aqueles que já se acostumaram com a vida de pecado, a prática do pecado, isso se torna iniquidade, e por causa disso, o amor se esfria. E aí me vem à minha mente também um texto que diz que eu posso até falar na língua dos anjos, mas se eu não tiver amor, eu não sou nada, de nada serve, de nada vale o que eu estou fazendo. Deus vai encher hoje o teu coração de amor pelo teu próximo. Deus vai encher hoje o teu coração de amor por pessoas. E Deus vai hoje encher o teu coração de mais amor por Ele mesmo. Eu fui buscar no dicionário o significado para a palavra humano e eu descobri que ser humano é uma qualidade que a gente pode ter ou não ter. Significados da palavra humano: bondoso, ser humano é ser bondoso, compassivo e misericordioso. Está no nosso dicionário. Humano, misericordioso, bondoso e compassivo.
Olha para a pessoa que está do teu lado com um sorriso no rosto e pergunta assim para ela: você é bondoso? Você é compassivo? Você é misericordioso? Amados, olha aqui para mim. Eu fiquei estarrecido quando Deus começou a falar comigo através dessa palavra, e Ele vai falar com você essa noite de forma sobrenatural. Quando Deus fez o homem lá no Éden, Ele disse: façamos o homem. Mas não foi suficiente só fazer o homem, não era suficiente fazer um homem. Ele teria que ser parecido com Deus. Por isso Ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, o homem precisa se parecer comigo. O homem precisa refletir a minha glória. O homem precisa ser a extensão do meu amor. O homem precisa ser um representante meu. Por isso, a nossa imagem e a nossa semelhança o façamos. Quando eu paro para pensar nisso, quando eu paro para observar isso, eu fico espantado, porque se os significados para a palavra humana é bondade, compaixão, misericórdia, e bondade, compaixão, misericórdia são atributos de um Deus eterno, porque Deus é bom, Deus é compassivo, Deus é misericordioso. Eu logo chego ao denominador comum de que ser humano é ser parecido com Deus. E aí o que está acontecendo hoje? O que está acontecendo hoje é que muita gente, não sei lá porquê, mas muita gente está achando que ser espiritual é sofrer a ausência de humanidade. Mas é totalmente o contrário. Quanto mais humano nós somos, no sentido de ser compassivo, no sentido de ser misericordioso, no sentido de ser bondoso, mais parecido com Deus nós nos tornamos. Quantos querem ser mais parecidos com Deus essa noite? Diga amém e aplauda o Senhor mais forte que você puder aí no seu lugar. Se a gente for ler lá, pode botar na tela aí para mim, Salmos 86, verso 15. Salmos 86, verso 15, por favor. Salmos 86, verso 15. Olha o que diz aqui, ó, Salmos 86, verso 15. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Bota aí para mim o Salmos 103, verso 8. Salmos 103, verso 8. Olha o que diz a palavra de Deus. Salmos 103, verso 8. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Coloca para mim Salmos 145, verso 8 também. Salmos 145 e verso 8. Olha o que diz a palavra de Deus. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. Quantos de vocês aqui hoje se relacionam com esse Deus? Sabe quando nós descobrimos que estamos de fato nos relacionando com esse Deus? Quando é que de fato nós estamos nos relacionando com esse Deus? É quando nós temos esse atributo em nós, ou quando nós temos esses atributos em nós. Se nós sofremos a ausência de misericórdia, se nós sofremos a ausência de amor, se nós sofremos a ausência de bondade, amados, nós precisamos fazer introspectiva e pensar melhor se estamos de fato ou não nos relacionando com Deus, porque é impossível um homem se relacionar com Deus e não ter esses atributos. Precisamos amar mais, precisamos ser mais misericordiosos, precisamos ser mais compassivos, precisamos nos parecer mais com a igreja de Atos, e a Bíblia diz que essa igreja caiu na graça do povo, porque era uma igreja bondosa, era uma igreja misericordiosa, era uma igreja compassiva, e eu profetizo nesta noite que nós somos uma igreja que reflete, que derrama o amor de Deus sobre as vidas, amém, irmãos? Glória a Deus.
Mas esses homens aqui, o sacerdote e o levita, eles passam pelo caminho. E eu quero te fazer lembrar que eles estão no caminho indo em direção ao templo. Nós temos que servir a Deus no templo, não só temos como precisamos, irmãos. Isso aqui é a obra de Deus. Isso aqui é o reino de Deus acontecendo. Mas há um erro que muitos de nós estão cometendo, e talvez não de forma intuitiva. De repente não de forma pensada. De repente não de propósito. Mas é um erro que muitos de nós estão cometendo, e qual que é? Nós estamos servindo a Deus no templo, mas nós estamos nos esquecendo de servir ao templo de Deus. Esse templo aqui, a palavra de Deus diz que Deus não habita nele. Você sabe por que Deus está aqui essa noite? Deus está aqui essa noite porque você está aqui. Aí eu quero enfatizar e dizer aqui para você que você é muito especial. Segure na mão do teu irmão com carinho, com amor. A gente está falando de amor, de misericórdia. Diga assim para ele: você é muito especial. E Deus só está aqui porque você está aqui. A palavra de Deus diz que aonde estiver, não diz aonde é, irmãos. É aonde estiver, não diz aonde é. Aonde que é? Diz que aonde, não importa aonde. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos em o nome dele, ali ele estará presente. Deus só está aqui porque você chegou neste lugar. Eu preciso falar disso para você, para que você entenda a importância de você estar aqui no templo. A importância de você estar nesta casa que foi consagrada ao Senhor. Por que você precisa estar aqui? Porque o lugar da habitação de Deus não é esse templo que foi construído por mãos humanas. O lugar da habitação de Deus sou eu. O lugar da habitação de Deus é você. Nós somos casa de Deus. O Salmo 133 diz o seguinte: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso também vai falar de ajuntamento. Por que que é bom? Por que que aos olhos de Deus é bom? No último versículo do Salmo 133 nós temos a resposta. Porque ali aonde? Aonde há unidade, aonde há comunhão, aonde há interação entre os filhos de Deus, o Senhor ordena a bênção e a vida para todo sempre. Então eu posso profetizar e declarar em fé que a bênção de Deus, que a vida de Deus está neste lugar e vai te alcançar essa noite em nome de Jesus. Aqueles que creem recebem, dê glória a Deus o mais alto que você puder e aplauda o Senhor aí no seu lugar o mais forte que você puder em nome de Jesus. Mas nós temos vivido essa confusão. Temos servido a Deus no templo, mas temos nos esquecido de servir ao templo de Deus. A pergunta do Espírito de Deus para mim e para você hoje é: será que, a despeito de servir a Deus no templo, você tem servido ao templo de Deus? Será que a sua vida é útil na vida de mais alguém? Ou será que você vive enclausurado e vive em torno daquilo que é do seu próprio interesse, é da sua própria vontade? Porque se estamos vivendo isso, deixamos de ser tabernáculo de Deus. Se estamos vivendo dessa maneira, deixamos de ser casa do Deus eterno. Humanidade é a característica de Deus no homem. Se converta, mas não perca a humanidade, não deixe de ser humano. Para algumas pessoas aqui hoje, de repente eu falando aqui de ser humano, de humanidade, talvez você pense assim: esse assunto não é espiritual. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, esse assunto é espiritual demais. Olha, pensa comigo aqui. Adão, no Éden, se relacionava com Deus todos os dias. É verdade ou não é verdade? Deus vinha no jardim e se relacionava com o homem todos os dias. Eu preciso falar disso aqui para, de repente, você que pensa assim: não, minha relação é com Deus. Estou aqui para me relacionar com Deus. O homem se relacionava com Deus diariamente no Éden. Deus visitava o homem no Éden. No Éden, o homem se relacionava com Deus. E este Deus que se relacionava com o homem, e a gente até diz assim,
Quem tem Jesus, quem tem Deus, não precisa de mais ninguém, não precisa de mais nada. É óbvio que Cristo é prioridade na nossa vida, amém, irmãos? Que no seu coração seja edificado um trono para Deus, que Jesus esteja no centro do teu coração. Mas o próprio Deus, que é Deus e que se relaciona com esse homem, ele olha para o homem e diz assim: não é bom que ele continue só. Como assim? Como que alguém que se relaciona com Deus, que tem encontros presenciais com Deus no Éden, está só? E o interessante do texto é que não foi um homem que falou, foi Deus quem falou, não foi um homem natural. Foi Deus quem disse: não é bom que o homem esteja só. Eu quero te dizer nesta noite que você não foi feito para caminhar sozinho. Você não foi feito para andar sozinho. É melhor serem dois do que um. E por causa disso, Deus construiu Eva para o homem. Talvez você pense assim: Deus fez Eva para o homem por conta de necessidades do homem. Não é só isso, querido. Deus tem prazer em relacionamentos. A igreja é um lugar de nós estreitarmos relacionamento. Você não pode simplesmente entrar neste tabernáculo e sair sem procurar saber como está seu irmão, sem cumprimentar seu irmão, sem abraçar o seu irmão. Eu sei que você vem aqui para buscar a Deus por questões pessoais, isso é válido, mas você precisa se importar com a dor do próximo. Não incorra no mesmo erro, no mesmo risco de errar, como sacerdote, ainda que sendo sacerdote, não fez o que tinha que fazer. O levita, sabendo o que tinha que ser feito, porque eles sabiam o que tinha que ser feito, mas não fez. Não corra esse risco essa noite, porque senão vai ter que se cumprir a palavra quando diz que se nós não clamarmos, as pedras vão clamar. O samaritano socorrendo aquele homem, irmãos, é a pedra clamando. Entende? Aquele samaritano ajudando aquele homem é a mula profetizando, porque o profeta estava confuso. E aí a mula teve que profetizar. Deus está levantando nesta noite homens e mulheres que têm os seus corações permeados pelo amor de Deus, e vai derramar este amor sobre a vida de tantas outras pessoas, e pessoas poderão vir serem curadas de rejeição, curadas de tantas coisas, por causa do amor de Deus que vai passar por você como fonte e vai alcançar a vida dessa pessoa. Quantos creem? Diga amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Colossenses 3:12. Pode colocar para mim na tela, Colossenses 3:12. Olha o que diz a palavra do Senhor essa noite, Colossenses 3:12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Palavra de Deus hoje para você e para mim. Precisamos nos revestir dessas características. E como é que a gente se reveste dessa característica? Não perdendo a essência de Deus em nós, não deixando de ser a imagem e semelhança de Deus, não deixando de ser humano. Eu sei que você é um homem espiritual e que Deus fala no seu espírito, como o pastor disse aqui. Deus revela coisas ao nosso espírito, mas isso não deforma a humanidade em nós, porque humanidade em nós são características de Deus em nós. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é compassivo, e se nós queremos nos parecer com Ele, é assim também que nós devemos ser. E talvez você olhe hoje para dentro de você e diga assim: Abel, eu ainda não sou desse jeito. Fica tranquilo, porque a Bíblia diz que a luz do justo é como a aurora, vai brilhando até ser dia perfeito. A bondade de Deus será aperfeiçoada em você. O amor de Deus será aperfeiçoado em você. E a misericórdia de Deus será aperfeiçoada em você. Amém, queridos? Deus amou o mundo, amou humanos, de tal maneira que deu o seu Filho. Deus doou Jesus para que a humanidade nos fosse devolvida. Deus doou Jesus para que a nossa humanidade nos fosse devolvida.
Para observar como que andavam os homens antes de Jesus chegar. Eles estavam se tragando uns aos outros, matando uns aos outros, destruindo uns aos outros. A terra estava uma confusão. Deus olhou do céu para a terra e falou assim: esses caras não entendem nada de amor. Esses caras não entendem nada de misericórdia. Esses caras não entendem nada de mansidão. Tudo deles é a espada. Você lembra de Pedro lá no Getsemane? Desembaiou a espada. Diz aí para o teu irmão: coloca a tua espada na bainha, fica tranquilo. Fica calmo, que os dons do Espírito aflorem em você. Porque tem crente que fica assim, né, irmão? Ele acha até que está advogando em prol da causa do reino. Deixa eu te dizer uma coisa: o reino não precisa de advogados, o reino precisa de filhos. E filhos de Deus são aqueles que transbordam o amor de Deus, a misericórdia de Deus e a bondade de Deus. Mas quando Jesus vem porque os homens, ainda que sendo homens, haviam perdido as características de um ser humano. Por causa de quê, irmãos? Por causa da iniquidade. Por causa de quê, irmãos? Por causa do pecado. Por se aumentar a iniquidade, o amor daqueles homens se esfriou. E porque Jesus não tinha pecado, ele era um oceano de amor, ele vem e aí trazem na presença de Jesus uma mulher que foi pega em ato de adultério. E aí dizem para Jesus: olha, ela pecou. E a lei diz que nós temos que apedrejá-la, nós temos que matá-la, nós temos que destruí-la. Ela não merece viver. Só que esses caras não entenderam que eles entraram na maior furada da vida deles, porque eles trazem a mulher na presença da vida para a morte. Eles trazem a mulher porque eles querem que a mulher morra. Só que eles trouxeram a mulher diante da vida. Jesus é vida, não haveria nenhuma possibilidade daquela mulher morrer, irmãos. Eles entraram numa furada tremenda. Trouxeram a mulher para ser morta, para morrer, mas Jesus é vida. Trouxeram a mulher para morrer diante da vida. Jesus olhando para eles, dizendo: ah, bobinhos, vocês não sabem de nada. Eu vou absorver ela. Deixa eu te dizer, nesta noite Jesus está aqui, e Ele está aqui para te absorver de laços de morte, em nome de Jesus, em todas as áreas da sua vida. Você pode estar morrendo espiritualmente, a sua casa, a sua família pode estar morrendo. Existem tantas coisas que podem estar morrendo na sua vida, mas se você está diante da vida que é Jesus, Ele trará escape para a sua vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? E os seus inimigos vão passar vergonha, porque foi o que aconteceu com aqueles homens. Trouxeram a mulher para morrer, mas trouxeram-a diante da vida. E Jesus olha para eles e diz assim: quem de vocês não tem pecado? Olha, se vocês não têm pecado, vocês podem atirar a primeira pedra. Se vocês não têm pecado, vocês podem atirar a primeira pedra. Como todo mundo tinha pecado, todo mundo ali estava errado, eu concluo dizendo que Jesus, dizendo isso, quis dizer o seguinte: essa lei não serve de mais nada. Porque essa lei só gera morte e condenação, como diz o apóstolo Paulo. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus veio para que você tenha vida. E Jesus veio para que você tenha vida em abundância. Erga suas mãos e diga: eu tenho em mim a vida abundante de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aqueles sacerdotes poderiam ter alguns motivos para usar como justificativa para não socorrer aquele rapaz que estava desmaiado à beira do caminho. Sabe, irmãos, muitos de nós nos tornamos PhDs em dar desculpas para não fazer aquilo que nós temos que fazer. A gente diz: está chovendo. A gente diz: está frio. A gente diz: estou com fome. A gente diz tanta coisa. E a gente diz: não posso fazer, porque nós temos uma preocupação com a nossa autoimagem, e a gente diz: não quero fazer, para não dizer. Não posso fazer, aliás, a gente diz: não posso fazer, para não dizer: não quero fazer. Eu tenho aprendido isso ao longo do meu ministério, que algumas pessoas chegam para mim e dizem assim: eu não consigo fazer.
é porque ela está com vergonha de dizer que não quer fazer. Porque na realidade o que está acontecendo é que ela não quer fazer. Olha para o teu irmão e diga assim para ele, faz alguma coisa, cara. Para de dar desculpa. Para de dar desculpa. Eu não posso. Moisés disse isso para Deus. E Deus falou para Moisés, e daí, cara? Você só precisa estar em mim, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem diz não posso, ainda não descobriu que está em Jesus ou não está. Porque se eu estou em Jesus, eu posso todas as coisas. Então aquele sacerdote, aquele levita, ele até poderia ter algumas desculpas. Eu não tinha dinheiro. O samaritano tinha dinheiro. Amados, o que eu acho, uma outra coisa, pastor Heber, que eu acho super interessante nesse texto, é que o samaritano traz com ele óleo e vinho. Vem um insight aqui agora do Espírito Santo. Porque o óleo é um símbolo da unção. E o vinho é um símbolo da alegria. Você está entendendo isso hoje? Existem sacerdotes e levitas sem o óleo e sem o vinho. E pessoas para quem nós não damos nada, são pessoas que estão municiadas de óleo e vinho. Deus vai derramar óleo sobre a tua cabeça hoje, crente. E Deus vai colocar o vinho novo dele sobre a sua vida. Você será um crente cheio da unção de Deus e cheio da alegria de Deus, porque nós só podemos abraçar e amar se temos unção e se temos alegria. Incrível isso, né? Ele coloca lá o óleo na ferida do cara samaritano, irmãos. O cara morava num lugar de leprosos. Tem vinho, tem dinheiro. Jesus é a profundidade da riqueza. E ele leva aquele cara para uma hospedaria, arca com tudo. Mas falando aqui do óleo, e o óleo é uma representatividade legítima da unção, e é até por isso que nós usamos o óleo na igreja para ungir pessoas, né? Ungir pessoas. Me veio à mente aqui agora Pedro e João. Porque o sacerdote e o levita, de repente até pensaram assim, a gente não tem dinheiro, como é que a gente vai resolver o problema desse cara? Deixa para o samaritano, ele tem grana, ele vai levar e vai resolver. Só que Pedro e João, irmãos, indo para o templo, entendiam sobre servir ao templo de Deus. E Pedro e João, a Bíblia diz que melhor do que o início de todas as coisas é o fim delas. Eu comecei a minha mensagem assim, poxa, Bel, como é que vai fechar isso? Eu quero te dizer nessa noite que eu e você não somos parecidos com esse sacerdote, com esse levita, mas nós somos parecidos com João e o seu companheiro, que estavam indo para o templo e viram um homem que estava ali há muito tempo pedindo esmola. Eles não atravessam a rua para o outro lado, assim como nós também não iremos atravessar a rua para o outro lado, amém, irmãos? E eles dizem para aquele homem, nós não temos nada, nós não temos prata, nós não temos ouro, nós não temos dinheiro, mas o que nós temos, óleo, unção de Deus, vinho, o vinho da alegria do Espírito Santo, isso nós compartilhamos com você, em o nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda, porque quem tem Jesus tem tudo, e quem não tem Jesus não tem nada. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, você só precisa de ter Jesus, porque se você tiver Jesus na sua vida, coisas sobrenaturais irão começar a acontecer através da sua vida, coisas sobrenaturais irão começar a acontecer através de você. Você crê nisso nessa noite? Diga amém. Aquele homem levantou e entrou para o templo, triste, irmãos, cabisbaixo? Não, feliz. E a Bíblia diz que lá no templo ele adorava, salmodiava a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Deus vai usar você. Deus vai encher você com o óleo da sua unção e com o vinho da sua alegria. Porque existem muitas pessoas aqui dentro, lá fora, existem pessoas que precisam ser amparadas. Existem pessoas que precisam ser tocadas.
que precisam ser abraçadas. E Deus vai usar você para transformar a história dessa pessoa. Mas eu não tenho recurso, eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro. Cara, você só precisa ser alguém cheio do Espírito Santo. Você só precisa ser alguém cheio de Deus. Se você for alguém cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, Deus vai te usar para transformar uma geração. E eu quero terminar essa palavra nesta noite, essa breve reflexão te dizendo: Deus vai usar você para mudar a história de uma geração. Não importa o que está acontecendo na sua vida. Eu já errei várias vezes. Eu já falhei várias vezes. Você só precisa fazer o caminho de volta com a motivação correta. Não se mate por conta dos erros que você cometeu. Coloque-os diante do Senhor, porque o sangue do Cordeiro te absorve e te justifica. Judas Iscariotes, quando se matou, não só se matou. Quando Judas Iscariotes se matou, matou muita coisa. Quando Judas Iscariotes se mata, o óbvio, ele dá cabo da sua própria vida. Mas quando Judas Iscariotes se mata, ele mata uma expectativa que havia no coração de Deus a respeito dele. Porque Deus o chamou para ser um discípulo. Deus o chamou para que o reino avançasse também, para que ele fosse uma extensão do reino, aonde ele fosse. Quando Judas Iscariotes se mata, ele tira a sua própria vida. Ele mata uma expectativa que há no coração de Deus. Ele mata o seu ministério, porque ele tinha ministério. E ele mata uma geração que seria alcançada através do seu ministério. Você não pode se anular hoje na casa de Deus e dizer: eu vou ficar aqui no meu cantinho, não vou cumprimentar ninguém, não vou falar com ninguém, porque eu sou inútil, eu não sou tão bom assim. Não faça isso. Coloque suas fraquezas e as suas debilidades diante do Senhor. Deus, eu coloco diante do Senhor. Você acha que eu estou aqui com o microfone na mão porque eu não tenho limitações? Eu tenho muitas limitações. E Deus precisa me transformar ainda em muitos aspectos. E eu falo disso com muita liberdade, porque eu sei que Deus é meu Pai e eu sei que eu sou filho dele. Eu não tenho vergonha de rasgar as minhas vestes diante do meu Deus e dizer: me cura, porque aqui eu preciso de cura. Mas Deus quer te usar. Deus não vai te usar porque você é o cara, porque você é o arcanjo querubim. Deus vai te usar porque Ele conta com pessoas. Diz para quem está do teu lado: Deus conta com pessoas. Deus conta com a gente. Não tem... Você acha que os apóstolos não tinham limitações? O apóstolo Paulo disse: irmãos, o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ele é um apóstolo, irmãos. Ele é um apóstolo. Você está aniquilando o seu ministério, matando o seu ministério por conta das suas fraquezas, dos seus problemas. Não faça isso. Ele tinha um espinho na carne. Aquele espinho, está todo mundo aí lutando para saber o que é. Era alguma coisa. Era algum ponto da vida de Paulo que precisava de ajuste. Ele: meu Deus, tira o espinho da minha carne. E Deus disse para ele: bobinho, a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na sua limitação. Deus te trouxe aqui hoje para te dizer que o poder dele se aperfeiçoa na sua limitação. E a força dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Mas não se anule, porque quando você se anula, você anula uma expectativa que há no coração de Deus a seu respeito. Quando você se anula, você anula o teu ministério. E você mata uma geração que deveria de ser alcançada através do seu ministério. Deus nos chamou para nos relacionarmos com pessoas, para nos importarmos com pessoas, porque Deus é um Deus que ama relacionamento entre pessoas.